Som, testando o som. Neste momento, nós vamos dar início à nossa santa e querida reunião de oração e uma reunião festiva, porque estamos comemorando Corpo Cristo, Corpo de Jesus, nosso Senhor, com um programa de hinos especiais. Amados irmãos e irmãs, e os ouvintes internautas que estão nos acompanhando, dou boas-vindas a toda a igreja, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso e dos seus santos. Amados irmãos e irmãs, que reunião linda, especial de oração, aonde que o Espírito de Deus já está aqui atuando. Irmãos e irmãs, vamos dar muito valor, valorizar. Os irmãos vieram, nossas irmãs, porque valorizam, mas nós temos que avaliar muito mais. Irmãos e irmãs, uma igreja, para ter a atuação do Espírito Santo de Deus, ela tem que ser santificada, e a nossa igreja é. Todos os sacramentos têm a atuação do Espírito Santo de Deus. Uma reunião de oração como esta, festiva, porque iremos comemorar a Jesus, o seu corpo santo, com um hino muito lindo. Então, toda a reverência, toda a atenção, para que nós possamos agradar a Deus e os seus santos. E logo mais nós teremos a oportunidade de fazer as nossas orações individual. Amados irmãos e irmãs, tenham esta fé. E eu convido a igreja para ficar em pé e vamos entoar o hino do nosso cenário, Igreja Forte, número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa sã doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Por gentileza, sentido de oração. Santíssimo Deus, nosso querido Pai Celestial, que alegria, que prazer, estamos reunidos nesse tabernáculo santo, santuário da Santa Vó Rosa, a casa do Deus vivo, aonde que teus filhos, tuas filhas estão reunidos, com seus corações contritos, louvando e adorando todo o reino dos céus, e especialmente a Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador. Ó querida vó, Espírito Santo, nós estamos exaltando, adorando a Senhora em espírito e verdade, e glorificando todo o reino dos céus, e o nosso santo irmão Aldo também, profeta dos tempos do fim. É a nossa fé, numa reunião santa como esta, reunião santa de oração, aonde que já se faz presente o Espírito de Deus. Esta reunião é predestinada para Ele. Ele é o autor e já está aqui conosco, presenciando esta reunião santa. E logo mais teremos a oportunidade de fazer as nossas orações individual. Cada qual pedir a Ele, pedir sabedoria, perfeição, para podermos alcançar um nível de perfeição ainda maior. Ó amados irmãos e irmãs, que reunião santa! Por isso, nesse instante, querida avó,
Espírito Consolador que já está aqui conosco, muitos anjos, querubim, serafim, anjo, arcanjo, anjo Gabriel, que apareceu a Virgem Maria, está aqui conosco, que alegria, que prazer. E a Senhora Santa Avó, com o irmão Aldo, e o Espírito de Deus atuando, a tua direção, tua inspiração divina para esta reunião festiva, e reunião de oração no mesmo tempo. Alegra nossos corações, prepara nossas almas no decorrer desta reunião santa, ser alimentado através dos cânticos, das mensagens cantadas, ungidas pelos céus. Com esta fé, com esta confiança, entregamos em tuas santas mãos esta reunião santa e declaramos a mesma iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Cantaremos o de número 82, o Espírito Santo. Ó Santo Espírito, divino Consolador, apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor com a celeste unção que lhe dá a divina perfeição. Manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador, da fortaleza, fé e temor, Espírito Santo do Senhor, enviado alto céu da glória celestial. Santos e anjos do exército da milícia angelical, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a Ti. Somos teus, somos do Pai, somos em Cristo Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar em seus lugares. Prezados ouvintes e internautas e prezados irmãos que aqui estão conosco, que alegria, que prazer estarmos numa reunião santa, santíssima, porque contamos com muitos anjos, muitos santos, e especialmente o Espírito de Deus, que já está presente, atuando, olhando para nós, pronto para atender às nossas orações individual. E o Espírito de Deus atuando em nosso meio. É como diz o nosso santo irmão Aldo. No seu tempo, declarou em um dos boletins que uma igreja na terra, para ter a atuação do Espírito Santo de Deus, ela tem que ser santificada, consagrada. Nossa igreja é consagrada, é santificada.
Há muita gente sinceros, apostólicos verdadeiros, tanto os nossos irmãos como as nossas irmãs, têm prazer em de viver a doutrina e a disciplina. Isso é santidade, isso é santificação. Quando se reúnam como aqui nós estamos, o Espírito de Deus está presente, atuando, alimentando a nossa fé, nosso espírito, através de todos os atos que vamos realizar nesta noite, como as apresentações do hino do coral, uma reunião dedicada ao nosso bom Jesus, corpo Cristo. Hoje estamos comemorando com esse hino muito lindo. E então o hino que vamos ouvir pelo coral, Oração do Pai Nosso.
Prezados irmãos e irmãs, que santa reunião muito linda, abençoada por Deus, porque nós contamos com a presença de muitos santos, muitos anjos que estão aqui atuando nesta reunião santa, e o Espírito de Deus pronto para atender a nossas orações, que logo mais nós iremos fazer. E durante esse período em que nós estamos louvando o reino dos céus, a Santa Vó Rosa com Maria Santíssima, Jesus e o irmão Aldo ungindo a nossa alma. Que reunião ungida por Deus. Amados, vamos valorizar mais esta oportunidade que nos concede o nosso Deus, de termos uma reunião de oração no meio da semana, com a presença do Espírito de Deus que está aqui conosco. Muitos passam aí na rua, lê a placa da nossa igreja, Igreja Apostólica, que mantém o programa A Hora Milagrosa no ar. Mas que igreja! Irmãos, o mais importante, se eles soubessem o valor que tem uma reunião como esta, eles vinham correndo a abraçar com esta igreja, porque não sabe, irmãos, avaliar. Mas aí de nós alcançar estas pessoas para o reino dos céus, com a nossa perfeição espiritual. Esta reunião é para isto, nos aprimorarem, aperfeiçoarem para ser verdadeiramente as testemunhas da Santa Vó Rosa, os vasos preciosos. Ela precisa de nós para salvar esta humanidade. Esta reunião é própria para nós chegar ao nível de perfeição ainda maior. Pedir o Espírito de Deus, consagração, santificação, para alcançar este nível de perfeição, para a honra e glória do reino dos céus. Os hinos são muito lindos, as reuniões são ungidas todo o sacramento, e esta é ungida por Deus. Ouviremos pelo coral ainda o hino intitulado Gozamos a Sua Paz. Muito lindo, irmãos. Eu sempre gosto de avaliar as mensagens cantadas pelo coral, porque tem um significado, tem uma importância muito grande devido à unção divina dos anjos, dos santos que conosco estão. Vale a pena, irmão, nós estamos aqui ocupados com o reino dos céus, acompanhando esta reunião santa de oração. Vamos ouvir.
Muito bem. Prezados ouvintes, internautas e os irmãos que aqui estão. Esses hinos que nós estamos ouvindo, nós estamos comemorando, homenageando o corpo santo de Jesus, nosso Senhor. E agradecido nós estamos também, prezados irmãos e ouvintes. Agradecemos de coração a nossa querida e Santa Avó Rosa e o Santo Imoaldo, que revelou Jesus para nós. Quem é a pessoa de Jesus? Ele foi para os céus naquele corpo santo e lá revestido no corpo celestial. Todos os anos nós comemoramos, homenageamos esta data querida do corpo santo de Jesus, nosso Senhor, com um programa de hinos especiais. Amados irmãos e irmãs, e ele se faz presente entre nós, a sua pessoa espiritual, auxiliado pela Santa Avó Rosa, o Santo Imoaldo e os demais anjos que aqui estão. Já meditaram, prezados ouvintes, irmãos, que reunião santa, ungida, abençoada por Deus, todos que estão aqui com sinceridade, amor e carinho, acompanhando todos os atos que está sendo realizado. A Santa Avó Rosa, de modo, não perde tempo, está ungindo a nossa alma, revivendo a nossa fé, para querer mais, ser muito agradecido à Santa Avó Rosa e ao Santo Imoaldo, que nos revelou, fez-nos compreender e valorizar a pessoa de Jesus. Sem ela nós não sabíamos o grande valor que tem o corpo santo de Jesus. Ele é o nosso divino mestre, o salvador de nossas almas, restaurou esta igreja santa, formou esses dois santos poderosos e deu para nós como presente Santa Avó Rosa e Santo Imoaldo. Eles merecem, irmãos. Nós temos que avaliar, valorizar a Santa Avó Rosa e Imoaldo, que nos revelou toda essa verdade. Quem é Jesus? Quem é Maria Santíssima? Quem é os santos? Qual é a missão deles nesses dias presentes? Fazer de todos nós santos e santas. E esta reunião de oração, muito embora nós estamos em festa, comemorando também esta data do dia 3 de junho, o corpo Cristo de Jesus, nosso Senhor, com esses hinos, com essas mensagens muito lindas. Todos os anos nós temos esta festa a comemorar, como hoje nós estamos aqui, unidos numa só fé, num só Espírito, crendo verdadeiramente em Espírito e verdade, crendo que os anjos estão aqui olhando para nós, escalado pela Santa Avó Rosa, e eles, o autor, Jesus, desta igreja e desses santos, recebendo essas homenagens, recebendo a sua reverência, a sua atenção e nos intercedendo as bênçãos celestiais, para que quando terminar esta reunião santa, iremos para os nossos lares, irmãos e irmãs abençoados, com as virtudes no Espírito, que é a graça santificadora do Consolador. Portanto, prezados ouvintes, irmãos que aqui está presente, vamos ouvir mais uma mensagem muito linda. Ouvi o Consolador. Ela, por ela ter nos revelado a pessoa de Jesus, o seu ministério como divino Salvador.
coração na terra não dá pra cumprir. Vos enviarei o Consolador, convosco estará para sempre. Ouvi o Consolador, não vos deixarei, não desampararei, convosco sempre estarei. Ouvi o Consolador. Irmãos e irmãs, esses hinos que nós estamos ouvindo têm um significado, tem uma importância muito grande, porque através desses hinos, Jesus, nosso Senhor, que se faz presente, Ele está ungindo o nosso espírito, preenchendo a nossa fé, para que nós sentimos a sua presença, que é uma realidade, que Ele é vivo e poderoso, e que está aqui conosco, junto com a nossa querida Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, profeta dos tempos do fim, santo poderoso que agora está ao lado da Santa Avó Rosa, intercedendo Jesus por nós. O irmão Aldo não falha, irmãos, está sempre presente em nossa vida,
em espírito e verdade. E quando nós estamos reunidos, como nós estamos aqui, nesta reunião santa de oração, também prestando homenagem a Jesus, nosso Senhor, Ele faz nós sentirem a presença dos anjos e dos santos, alimentando o nosso espírito. Daí nós ser muito agradecidos. Como diz assim, agradecemos muito a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por nos fazer compreender e valorizar nosso Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, como nosso Redentor e Salvador. Temos que ser agradecidos a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo, porque eles fazem nós valorizar a pessoa de Jesus, que veio pela segunda vez e restaurou esta igreja, formou esses dois santos e através deles nos revelou a pessoa de Jesus. Então nós não cansamos e nem estranhamos, prezados ouvintes e irmãos, de ajudar esta igreja com uma vida piedosa, com uma vida exemplar e com nossas contribuições também, porque as contribuições que nós levantamos, as coletas, em nossa santa reunião, é para a manutenção da obra, realizar essa obra de salvação, dando a oportunidade a muitas criaturas que estão aí neste mundo, irmãos, desprovidas da graça de Deus. Deus não está com a sua mão sobre eles, não deixa os espíritos mal fazer o que quer com a humanidade, entendeu? Mas mais pertinho de nós, para que nós alcançamos. Nossa Santa Vó Rosa, o Santo Irmão já disse várias vezes, eu preciso da igreja, eu preciso do meu povo, para que eles nos usem como instrumento, para poder trazer muita gente para esta igreja. Aqui nós estamos reunidos nesta noite, iremos passar agora para as contribuições, que também é um louvor, é uma adoração, é a demonstração de fé, de carinho, para com a obra desta igreja. Mas antes, porém, dos irmãos contribuírem, eu quero fazer a leitura aqui, mostrando aos irmãos o valor das ofertas, que está neste boletim do dia 1º de junho de 2021. Estimados irmãos e irmãs, o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinou a respeito do sagrado dever de contribuir, para manter esta obra tão santa, que é a nossa igreja apostólica, igreja que, de início, custou tanto trabalho, tanta luta, tanto sacrifício da Santa Vó Rosa, os quais o Santo Irmão Aldo também enfrentou durante o seu ministério terreno. Nós contemplamos, irmão, muitos irmãos conheceram o ministério terreno do Irmão Aldo, quantas lutas ele enfrentou para assegurar a obra desta igreja neste nível de realizações, e continua nos amparando para que possamos levar avante a obra desta igreja ao mundo inteiro, a fim de manter a nossa igreja pura e imaculada, inclusive para ajudá-los a vencer, pois tudo ele fez e vai continuar fazendo junto com a Santa Vó Rosa, em favor da vida dos irmãos, pois ele nunca descuidou de ninguém e de nenhuma família apostólica que mereceu e que merece o amparo e a proteção dos céus. Ele não desamparou e continua amparando, mas precisa que a nossa família merece a sua intercessão. O irmão Aldo está intercedendo, irmãos, diante de Deus, levando as nossas orações lá. E ele não descuida das famílias que merecem, que são sinceros, que não são fingidos, apostólicos verdadeiros, que amam o reino dos céus e têm uma vida exemplar. E contribuindo também, nada passa despercebido do olhar divino, irmãos. Devemos ser muito agradecidos pela doutrina, pela disciplina que rege a vida do apóstolo fiel, que moraliza, educa, corrige
e livra a cada dia essa igreja do mundanismo e de toda a corrupção. Eles mostram para nós como é que está a situação do mundo, para nós estarmos sempre retos nesse caminho. Estimados irmãos, reconheça tudo isto através da sua fé e obediência aos preceitos de nossa igreja e pelo seu constante esforço, dedicação em contribuir, dando os seus dízimos, dando as suas ofertas especiais, para levar avante a obra que custou anos de muitas lutas, de muito sacrifício, para o seu benefício, sua regeneração e sua salvação. Sejam misericordiosos, olha ao seu redor, observe quanto sofrimento, quanta miséria, quanta angústia, quantas famílias esfaceladas, quantos jovens dominados pelo vício e pelas drogas. E dentre esses, quantos ainda buscam a oportunidade de salvação e libertação dos seus males. Irmãos, é lamentável. Há famílias, irmãos, que sofrem tanto com seus filhos pelas drogas. Assim sendo, prezados irmãos, tem amor, tenha misericórdia em sua alma e se compadece dos sofredores que tanto necessita da graça de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Romualdo. Faça o de melhor que puder em favor da igreja e contribuam com fé, amor, confiança e esperança, pois todo o bem que fizerem em favor do seu semelhante desta obra de caridade e fé será recompensado com fartura, tanto aqui na terra como lá nos céus. Também porque sentirão grandes alegria ao ver muitas almas salvas pelo seu esforço, pelo seu amor em ajudar a nossa igreja a levar boas novas de salvação a tantos corações que necessitam da graça do nosso bondoso Deus e o Pai. Este, irmãos, é o valor de nossas ofertas, para ajudar a manter a obra dessa igreja sempre em dia e trazer muitas almas para o reino dos céus, para esta igreja, antes que Deus aplique o seu juízo. Irmãos, os dias estão passando, os sinais estão aí assolando. Terminando o apelo, irmãos, desejamos a todos a bênção de Jesus, nosso Senhor, da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Romualdo, e de todos os nossos irmãos. Tenha muita paz, tenha muita saúde e prosperidade, seja muito feliz, junto aos seus irmãos e aos seus familiares. Aí está, irmão, não precisa mais. Os irmãos são conhecedores desses deveres. Todas as vezes que nós se reunimos, tem esta parte a fazer, como um louvor, como uma adoração, demonstração de fé, de carinho, de fidelidade, irmãos, porque amamos a obra desta igreja, a Santa Vó Rosa e o Romualdo, sem dúvida. Eles são os nossos guias, os condutores, que estão nos conduzindo, livrando do mundanismo e levando nós para os céus. Amados irmãos e irmãs, a nossa querida Santa Vó Rosa já está com 50 anos de ministério de Consolador. Muitas almas já levou, com a cooperação de Jesus, e agora com a cooperação do Romualdo. Muitas almas já levou e estará com ela, lá no paraíso, apostólico e apostólica. 50 anos de ministério, de Consolador. Por isso, irmãos, vale a pena nós contribuir com amor e com fé, para ajudar a ela a salvar muitas almas para o nosso Deus, vir para o reino dos céus. Fica aí nos seus corações, irmãos, essas palavras. Creio que os irmãos puderem entender. Vou fazer uma breve oração. Por gentileza, cabeças curvadas, olhos fechados. Ó querida Santa Avó, Espírito Consolador, Espírito Santo de Deus que está aqui conosco, bem pertinho de nós. A tua igreja, Santa Avó, eles creem verdadeiramente em Espírito e verdade. Crê que a Senhora é o Consolador, é Rainha de nossas almas, Rainha dos céus, Consolador de nossas almas. Crê também no ministério do irmão Aldo,
como pastor do rebanho, supremo pastor, santo poderoso, anjo da guarda entre nós, santo querido irmão. É o motivo que a tua igreja vieram nesta noite. Adorar o Senhor, irmão, adorar a Santa Vó Rosa e o reino dos céus, com a presença deles, com as ofertas, que agora logo mais, eles irão colocar na sacola, para a expansão e andamento desta igreja aqui na terra. Receba, Santa Avó, essa dedicação, este amor que teus filhos têm nesta congregação, e dê a tua bênção. Envia os teus anjos, teus santos poderosos, no lar dos teus filhos, para que haja fartura, saúde, paz, vida na alma, por todas essas bênçãos que está nos concedendo nesse instante. Em teu nome santo, declaramos as ofertas consagradas, ungidas para a obra desta igreja. Amém. Nossas irmãs irão percorrer o templo e em seus lugares os irmãos irão contribuírem. Enquanto as irmãs estão recolhendo as ofertas, antes da apresentação do hino do coral, eu quero ler aos irmãos um aviso para a igreja. Os irmãos me acompanham. O Instituto Apostólico convida todos para participar da campanha de agasalho do ano de 2021. Todos que puderem dar agasalho masculino, femininos, como jalete, cobertores, agregou, e entre outros, pode trazer na igreja durante as próximas reuniões, ou no domingo, dia 13, dos 6 às 15 horas e às 19 horas, onde haverá a exposição das pessoas recebidas na cantina da igreja. Convidamos a todos os irmãos para agressarem um coração necessitado de ajuda com as suas doações. O Instituto Apostólico agradece a todos pelo apoio e colaboração. Muito bem, irmãos. Vamos continuar a nossa querida e santa reunião festiva e de oração. Duas, muito lindas, irmãos. Nós estamos homenageando a Jesus com estes hinos lindos. Pelo coral ouviremos o prometido Jesus. Muito lindo, irmãos. As palavras, como eu citei aos irmãos no início, são ungidas. Além da inspiração, a unção. Porque, irmãos, o Espírito de Deus está aqui atuando. Todos os sacramentos têm a atuação dele. Uma consagração, um batismo, uma santa comunhão, tem a atuação do Espírito Santo de Deus. E uma reunião de oração, como a nossa. Vamos ouvir, então, o prometido Jesus.
Prezados e amados irmãos e irmãs, que santa reunião abençoada, irmãos. Nós sentimos muito feliz, muito contente com a presença gloriosa de santos e anjos alimentando a nossa reunião. Reunião bela, ungida por Deus, pelos anjos que aqui estão conosco. Ai, se o mundo soubesse, essas criaturas que passam aí na frente, soubesse o valor que tem uma reunião como esta, santa, ungida por Deus, que está alimentando a nossa fé, revivendo o nosso espírito, para que não haja dúvida, irmãos. Nós sentimos este calor, nós sentimos esta unção, a presença gloriosa de Jesus no corpo santo. Ele está recebendo esses louvores, esses cânticos, e ungindo a nossa reunião, porque fazemos com sinceridade, parte do profundo do nosso coração, com fé, com convicção, nenhuma sombra de dúvida, e o Espírito de Deus atuando. Irmãos, que beleza! Não temos palavras em nosso coração de agradecimento por esta oportunidade. Irmãos, precisamos avaliar, dar muito valor à obra desta igreja e uma reunião como esta. Prezados ouvintes e internauta também, que está nos acompanhando, valoriza, prezados ouvintes, este momento tão glorioso, aonde que não há distância para Jesus e o Consolador ungir a nossa alma, como está ungindo o nosso espírito nesta reunião de oração e festiva, porque estamos comemorando o corpo santo de Jesus, com esses hinos belíssimos, ungido e inspirado pelos céus. Jesus faz nós sentir a presença dele nesta reunião, e como citei os irmãos ao iniciar, durante esse período que nós estamos aqui ocupados com os céus, a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, está sondando nossos corações e distribuindo a sua bênção santificadora para cada um de nós. Ao terminar, iremos para nossos lares, agraciado, e ainda temos a oportunidade de pedir o Espírito de Deus, pedir sabedoria, pedir perfeição, para que nós aprimoramos, irmãos, para ser instrumento na mão de Deus. Esta reunião é para isto. Vamos ouvir ainda pelo coral um hino muito lindo. Jesus deixa ele agir e te transformar. Que mensagem muito linda pelo coral, inspirada pelo céu e ungida pelo Consolador. E após então este hino, farei a leitura, a homenagem ao corpo Cristo de Jesus Senhor, e logo mais dará andamento à nossa reunião de oração. Vou contar uma história de uma pessoa muito especial, que deixou uma linda história e fez a diferença na vida da humanidade. Ele veio trazer a esperança de um mundo melhor, viveu de uma maneira tão diferente que se tornou a pessoa mais conhecida do mundo. A cidade que nasceu era desprezada, sua profissão era humilde, não buscava ser o centro das atenções, não se autopromovia, nem se autoelogiava, gostava de conviver com os desprovidos de valor social. Sua missão era salvar, sua inteligência era ímpar, seu comportamento fugia aos padrões do intelecto humano, se doava sem esperar nada em troca, era amável, compreensível, mesmo quando corrigia e repreendia alguém. Em um dos seus ensinamentos ele disse: tudo é possível àquele que crê.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estou falando de Jesus, o Senhor da vida, o Rei dos Reis, o Mestre do amor e da sensibilidade, homem simples, seguro, extremamente atencioso, educado, amoroso e companheiro. Esse alguém que estou falando é especialista em transformar o coração humano. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quantas vezes Jesus estendeu a sua mão, quis tocar teu coração para mostrar o seu amor. Quantas vezes ao teu lado ele andou, palavras lindas te falou e seus milagres te mostrou, realizando um dos maiores milagres, a pedido de Marta e Maria. Jesus diante da multidão pediu: removam a pedra, surpreendendo a todos que ali estavam. Ordenou a Lázaro: venha para a vida. Você que espera uma transformação em sua vida, seja perseverante e corajoso. Peça a Jesus sabedoria. O tempo de Deus não é nosso tempo. A hora de Deus não é nosso
Deixe Ele agir e te transformar. Que mensagem, irmãos, dos céus, fechando a nossa reunião com chave de ouro, mas nós temos ainda os hinos apropriados para a reunião de oração. Eu pergunto à igreja, através dessa mensagem que acabamos de ouvir, há dúvida, irmãos, no progresso desta igreja? Nenhuma sombra de dúvida, irmãos. Só saiu da igreja quem estava em cima do muro, nem era apostólico, nem era mundano. Aí caiu fora. Aí está, irmãos, a verdade. Não houve retrocesso na obra desta igreja. Isto é perfeição. É Jesus atuando, expirando e ungindo a nossa reunião santa de oração. Revivendo a nossa fé, alegrando o nosso espírito, dando mais fé, para que nós aproximamos mais de Deus, renunciar tudo que é pecaminoso, abrir o coração, para Jesus agir, vivo e poderoso. Aqui está a homenagem a Ele, irmãos. Eu vou só ler para os irmãos, porque as horas já se foram, e depois temos os hinos apropriados para esta santa reunião de oração. Muito linda, irmãos. Tantos ouvintes, internautas, que estão nos acompanhando, estão presenciando, vendo, irmãos, a perfeição de nossa igreja. Esses santos são vivos e são poderosos, estão aqui pertinho de nós, ungindo a nossa reunião. Como eu citei, essas pessoas soubessem. E algum apostólico que ainda não está sabendo avaliar. Irmãos, através desta reunião santa, abre o seu coração, pede ao Espírito de Deus, da Santíssima Trindade, que está aqui, para agirem no seu espírito, aprimorar, lhe dar sabedoria divina, não material, celestial. Olha aí, irmãos, me acompanha. A data de Corpus Christi é comemorada todos os anos, 60 dias após a Páscoa. Os irmãos vão me acompanhando, irmãos, porque eu não vou citar os temas. A palavra Corpus Christi significa o corpo de Cristo. É a homenagem, é a adoração que prestamos ao corpo santo do nosso Senhor Jesus, cujo nós estamos aqui homenageando. Nesta data também comemoramos o dia em que Jesus Cristo subiu ao céu, com toda a glória e resplendor, vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, naquele corpo santo. Corpus Cristo também significa a presença de Cristo na Eucaristia ou na Santa Comunhão, para fortalecer a fé, alimentar o espírito do povo de Deus, por meio do seu corpo e do seu sangue, através da transubstanciação, que é a transformação do elemento eucarístico, que é o pão e o suco da videira, no corpo e no sangue de Cristo, conforme ele mesmo afirmou: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu dos céus, e quem comer este pão viverá eternamente. Portanto, o pão e o suco da videira deixa de ser um simples pão, e suco da uva passa a ter a virtude do corpo e do sangue de Jesus. Isso no sacramento da Santa Comunhão.
após a oração do pastor, o próprio Jesus que está presente, é Ele que é o autor da Santa Comunhão, Ele que transforma os elementos para alimentar os seus seguidores. Por isso, prezados irmãos e ouvintes, precisamos avaliar muito este corpo santo que viveu nesta terra. Nosso Senhor havia criado o sacramento da Santa Comunhão com o fim de alimentar na fé os seus discípulos e de fortalecê-los em seu espírito, de maneira que tivesse sempre amor e consciência do dever e a fidelidade, a obediência, a lealdade para com Ele, Divino Mestre, e vivesse continuadamente unido ao seu Espírito, ao Espírito do Pai, o que foi possível devido ao poder e às virtudes do Espírito Santo do Pai, em resguardá-los do mal, conservando-os no mesmo Espírito. E no presente, e na era do Consolador, a nossa Santa Vó Rosa nos sustenta também assim, por haver recebido o mesmo poder, as mesmas virtudes do Espírito Santo de Deus, de maneira que, nesta Igreja Apostólica, somos realmente alimentados, fortalecidos, ao participarmos da Santa Comunhão. Corpo Cristo é a homenagem, é a adoração ao corpo de Cristo, aquele mesmo corpo santo que nasceu da Virgem Maria Santíssima, sendo o vaso precioso do Espírito do Filho de Deus. O nosso bendito Senhor Jesus, que realizou na terra a extraordinária obra de salvação e de grande poder, ensinando, curando, libertando os oprimidos, redimidos almas, ressuscitando mortos. Por fim, ainda entregou seu corpo em sacrifício vivo para salvar, libertar criatura humana do pecado, consumando a mais perfeita obra de salvação do nosso bondoso Deus, o Pai, pelo seu grande amor pela humanidade. Ao participar do sacramento da Santa Comunhão, devemos sempre lembrar disso, irmãos. A morte não teve domínio sobre aquele corpo, pois, ao terceiro dia, após a sua crucificação, Jesus ressuscitou, e naquele mesmo corpo, subiu aos céus, e por um grande milagre de Deus, nosso Pai, transformou aquele corpo num corpo divino e celestial. Portanto, é o corpo em que habita o Espírito de Jesus, nosso Senhor, tornando o seu pão vivo que desceu dos céus, para alimentar e fortalecer a fé, o Espírito do seu povo na Santa Comunhão, conforme temos ensinado na Igreja Apostólica. Jesus, nosso Senhor, é a grande bênção que Deus, o Pai, nos enviou, para ser o nosso bendito Salvador e Redentor. Ele é a representação extra do amor de Deus e da misericórdia. Ele é eterno, sempre existiu, e quando a raça humana foi vencida pelo mal, vencida pelo pecado, entregou ao mundo para escravizar o ser humano e derrotá-lo, tirando-lhe a paz e a comunhão com o Criador, Jesus, com todo amor e humildade, se ofereceu a Deus o Pai para vir à terra num corpo, e ofereceu a Deus o Pai para vir à terra um corpo humano, e dar-se em sacrifício vivo para redimir a raça decaída, subjugada pela maldade e pelo pecado. E Deus, o Pai, com seu divino Espírito, prepararam uma virgem pura, imaculada, para nascer dela o corpo que seria a habitação do Espírito de Jesus, e ele pôde realizar a mais perfeita obra de redenção e salvação, e só não será bem-aventurado e feliz quem desprezar este sacrifício que foi feito em seu favor. Entenderam, irmãos?
Só não é feliz e bem-aventurados aqueles que desfazer e não aceitar, irmãos. Não será feliz na sua jornada. Mas todos aqueles que aceitarem o sacrifício vivo de Jesus serão bem-aventurados, serão felizes nesses dias que nós estamos atravessando. Estimados irmãos, estimadas irmãs apostólicas, aceite a Jesus nosso Senhor, dando valor a tudo que Ele fez e continua fazendo por ti para se salvar e redimir a tua alma e fortalecer-te com a graça e a sua virtude. Creia, prezados irmãos e irmãs, que Jesus está presente entre nós, pois, usando o seu grande poder e misericórdia, cumpriu a sua promessa nos tempos presentes, ao preparar e enviar o outro Consolador, a nossa querida e santa Vó Rosa, que muito honra, dignifica o seu santo nome. Só não é feliz e bem-aventurados os que não puderem crer, irmãos, verdadeiramente que Jesus já veio pela segunda vez, estourou a sua igreja santa, trouxe uma doutrina pura, uma disciplina, irmãos, que nos dá honra e que nos santifica, que nos consagra para servir a Deus na terra, porque Ele revelou através da Santa Vó Rosa nesse dia presente, e faz nós sentir a sua presença. Jesus, Ele restaurou a sua igreja para ser um tabernáculo santo de Filho de Deus na terra. O que é tabernáculo, irmãos? Tabernáculos é homens e mulheres santificadas, que nesse dia presente tem na terra o seu tabernáculo. É homens, é mulher santificada. Significa, o apóstolo São Paulo falou que o tempo chegaria, que Deus teria na terra o seu povo santificado. Olha aí, Jesus estourou a sua igreja para ser o seu tabernáculo santo na terra, onde se cumpriu outra sua afirmativa, de que chegaria o tempo em que haveria também um só rebanho e um só pastor. Este pastor, que preparou as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, é o nosso Santo Irmão Aldo, cujos ensinos e conselhos têm por base a doutrina e o evangelho que ele veio à terra anunciar. Abra seus corações, deixa que Jesus, com a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, entre no seu coração, no seu lar, para te fazer feliz e te ajudar a ganhar a vida eterna. Compreenda, prezados irmãos e irmãs, que a existência desta igreja apostólica, a formação da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e o pastor por excelência, o nosso santo profeta Irmão Aldo, tem um alto objetivo de grande significado para todos nós e para o reino dos céus, porque através desta obra, Jesus, nosso Senhor, está consumando o seu ministério e completando sua obra como grande vencedor. Neste dia, Corpus Christi, preste a sua adoração ao corpo santo de Jesus, que foi imolado, sacrificado, para nos dar a verdadeira felicidade e nos ligar a Deus para toda a eternidade, e também adore a Virgem Maria, pois foi graças a ela que Jesus pôde habitar neste corpo glorioso, para realizar uma obra extraordinária de salvação e nos dar a mais perfeita doutrina que nos conduz no caminho do bem e da verdade. Em nome dela, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa do Irmão Aldo, eu agradeço o seu comportamento, seu silêncio, irmãos, a sua atenção, para uma reunião tão santa como esta, ungida por Deus. E terminando, diz assim: agradeçam a Santa Vó Rosa,
Agradeço o Santo Irmão Aldo por nos fazer compreender e valorizar nosso Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, como nosso Redentor e o nosso Salvador. Irmãos, é o que nós estamos fazendo aqui, dando graças à nossa querida e Santa Avó Rosa, porque ela nos revelou Jesus. E hoje nós comemorando esta data festiva, com a presença dos irmãos, com esses cânticos, com esses hinos perfeitos. Irmãos, Jesus recebe tudo isto e aprova a nossa reunião santa de oração. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção, a sua reverência. E os ouvintes internautas também que nos acompanham por via internet. Que as bênçãos de Jesus e da Santa Avó Rosa caem sobre eles também. Nós temos agora os minutos apropriados para nós fazer as nossas orações individual. Mas antes, porém, de nós fazer a oração, eu convido a igreja para ficar em pé. E vamos entoar o hino do nosso cenário, irmãos. De número 172, nesta hora de oração. Assim disse Jesus, esse Jesus que nós estamos comemorando hoje. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, verdadeiramente serão meus discípulos. Amados irmãos e irmãs, nós somos discípulos de Jesus. Por que nós somos? Porque nós vivemos a doutrina, vivemos a disciplina, em todos os lugares onde nós encontramos. Estamos em comunhão com os céus. Então, verdadeiramente, nós somos discípulos de Jesus. E esta reunião que nós estamos realizando, ela é própria para pedir a Jesus e ao Espírito Santo de Deus perfeição, para nos aprimorar, para podermos igualar, irmãos, com os santos. Nós já somos discípulos, agora tem que haver um preparo maior. Por isso que os irmãos, nossas irmãs, têm a oportunidade de fazer as suas orações em voz baixa, pedir sabedoria, perfeição, para igualar com os santos. Pode orar, irmãos.
Amém. Vamos cantar ainda o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Rosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Irmãos e irmãs, creiam verdadeiramente que o Espírito de Deus atendeu a sua oração. Ele intercedeu, irmãos, nos céus, distribuindo essa bênção para cada um de nós. É uma virtude divina que fica no Espírito, mas tem que tomar muito cuidado, vigiar constantemente, até no pensamento, porque é dada, mas se a pessoa não vigiar, é retirada. Aí a pessoa fica vazia. Mas creia, irmãos, que fora atendido. Ele ainda está aqui conosco, presente, presenciando esta reunião tão santa. Muito linda, irmãos. Em nome do Espírito Santo de Deus, eu agradeço a todos, os componentes do coral, os regentes, os músicos, as vozes, os obreiros que estão me auxiliando, e a igreja, pelo seu silêncio, sua reverência, sua atenção, sua devoção. Creia, amados, que todos nós fomos grandemente abençoados pelo Consolador e por Jesus, nosso Senhor, que presente ainda está conosco, feliz. Jesus está tão alegre, irmãos, pode crer, nossa Santa Vó Rosa, a vinda dos irmãos para esta reunião santa, o seu silêncio, a sua atenção, tudo isso agrada a Jesus. E eles intercederam diante de Deus, e deu para nós esse talento. E os ouvintes também, internautas, que estão nos acompanhando, não há distância para eles. A sua atenção, sua devoção, eles deram para nós o alento. Eu farei a oração final para completar, mas as bênçãos nós já alcançamos. Por gentileza, irmãos, cabeças curvadas, muito obrigado, Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui conosco, que felicidade, uma reunião tão linda, porque nós não vemos, porque não temos preparo, Espírito Santo, mas o Senhor faz nós sentir a sua presença, o calor, a unção, junto com a igreja. Nós te agradecemos, Espírito Santo, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por esta reunião tão bela, maravilhosa, ó Santa Vó querida. A senhora merece, é o nosso Consolador, Rainha de nossas almas, é a grande bênção. Eis aí o teu povo, tão feliz, Santa Vó, por estar aqui reunido nesse tabernáculo santo, santuário da Senhora, que é esta igreja apostólica. E neste momento tão glorioso, momento solene, que nós estamos ocupados com os céus, Santa Vó querida, junto com a igreja, nós pedimos, suplicamos, rogamos à Senhora que atende esses nomes que está aqui na caixinha de oração. Colocaram porque tem fé. Crê que a Senhora tem o poder de ungir esses nomes e levar a paz, a saúde, o gozo e o contentamento dessas criaturas que o nome está contido nessa caixinha de oração. Por todas essas bênçãos, por esta reunião tão santa, reunião maravilhosa, despede o teu povo com a tua santa paz. Guarda e proteja, Santa Vó. Envia os teus anjos para guardar a tua igreja, ter um bom repouso, uma noite de paz e de alegria, e um final de semana com sucesso, com vitória. E no sábado, eles estarão aqui muito mais preparados, com sinceridade de espírito, louvando e glorificando a Senhora e o reino dos céus.
Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião e a paz do Senhor para todos.